Emenda 004, valor R$10.000, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chopinzinho. Edilson Francisco Poceira. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 005, valor R$50.000, ACEF, Associação Chopinziense do Esporte Feminino. Jorcélio Farias. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 006, valor R$15.000, Associação Chopinziense do Esporte e Lazer, ACEL. Jorcélio Farias. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 007, valor R$10.000, Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, Lagoão. Jorcélio Farias. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 008, valor R$10.000, Associação Solidária aos Autistas do Sudoeste do Paraná, Asas Paraná. Edilson Francisco Poceira. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 009, valor R$10.000, Associação do Desenvolvimento do Artesanato das Mulheres Indígenas, ADAMI. Jorcélio Farias. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 010, valor R$15.462,20. Associação Onquivida de Chopinzinho. Jorcélio Farias. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 011, valor R$10.000, Associação Chopinziense do Esporte e Lazer, ACEL, Loicene. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 012, valor R$10.000, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chopinzinho, Loicene. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 013, valor R$10.000, Secretaria Municipal de Saúde, Onquivida, Loicene. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 014, valor R$10.000, Associação Grupo Tradicionalista, Farancho, Missioneiro, Lídia Poço. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 015, valor R$15.000, Associação Onquivida de Chopinzinho, Lídia Poço. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 016, valor da emenda R$15.000, Rotary Clube Chopinzinho Iguaçu, Lídia Poço. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 017, valor R$15.000, Rotary Clube Chopinzinho, Lídia Poço. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 018, valor R$45.000, Sociedade Rural de Chopinzinho, Loicene. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade.
Emenda 019, valor R$10.000, Associação de Defesa dos Animais de Chopinzinho, ADAC. Edilson Francisco Pocera. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 020, valor R$ 5.462,20. Associação de Defesa dos Animais de Chopinzinho, ADAC. Loicene. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 021, valor R$ 20.000, Associação de Produtores de Linha Alto Vitória, APROAVE. Loicene. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 022, valor R$ 10.000, ACEF, Associação Chopinziense de Esporte Feminino, Lídia Poço. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 023, valor R$ 10.000, Associação de Defesa dos Animais de Chopinzinho, ADAC, Lídia Poço. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 024, valor R$ 20.000, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chopinzinho, Lídia Poço. Em votação única, emendas profissionais, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 25, valor R$ 20.000, Associação Chopinziense de Esporte e Lazer, ACEL, Paulo Rosa. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 026, valor R$ 10.000, ACEF, Associação Chopinziense de Esporte Feminino, professor Ivo Patel. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 027, valor R$ 10.000, ACODEPA, Associação Comunitária para o Desenvolvimento da Pequena Agricultura, Três Saltos, Edilson Francisco Pocera. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 028, valor R$ 10.462,20. Associação da Pesca Esportiva Chopinziense, APEC. Edilson Francisco Pocera. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 029, valor R$ 10.000, Associação de Produtores de São Luís, APROSOL. Edilson Francisco Pocera. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 030, valor R$ 10.000, Centro de Treinamento e Terapia Assistida com Cavalos, Associação Galope, Edilson Francisco Pocera. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 031, valor R$ 10.000, Associação de Produtores de São Luís, APROSOL, Loicene. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 032, valor R$ 5.462,20. Clube Esportivo Guarani, Lídia Poço. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 033, valor R$ 25.000. Associação dos Moradores de Linha Nossa Senhora das Graças, Chopinzinho, Paraná, Paulo Rosa. Em votação única, emendas favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 034, valor R$ 25.000. Associação de Produtores de Linha Santa Maria, APROSANTA,
Professor Ivo Patel. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 035, valor R$ 45.000, Associação Produtores Rurais de Linha Escopel, Aprobel. Professor Ivo Patel. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 036, valor R$ 20.462,20. Associação de Defesa dos Animais de Chopinzinho, ADAC. Professor Enio. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 037, valor R$ 80.000. Grêmio Esportivo Caramuru. Professor Enio. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 038, valor R$ 55.000, Associação Chopinziense de Esporte e Lazer, ACEL. Rosane Chechelski. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 039, valor R$ 10.462,20. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Chopinzinho, Rosane Chechelski. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 040, valor R$ 20.000, Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual do Campo Celi Tereza Gressani, Rosane Chechelski. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 041, valor R$ 15.000, ACEF, Associação Chopinziense de Esporte Feminino, Saimo Miri. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 042, valor R$ 15.000, Associação Chopinziense de Esporte e Lazer, ACEL, Simon Miri. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 043, valor R$ 20.462,20. Associação de Produtores de Linha Alto Vitória, APROAVE, Simon Miri. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 044, valor R$ 155.924,40. Associação Solidária aos Autistas do Sudoeste do Paraná, ASAS Paraná, Paulo Rosa. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 045, valor R$ 100.462,20. Secretaria Municipal de Saúde, Exames e Consultas Médicas Especializadas, Vias Conins, Edilson Francisco Poceira. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 046, valor R$ 45.462,20. Secretaria Municipal de Saúde, Exames e Consultas Médicas Especializadas, Vias Conins, Jorcélio Farias. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 047, valor R$ 100.462,20. Secretaria Municipal de Saúde, Exames e Consultas Médicas Especializadas, Vias Conins, Lídia Poço. Em votação única, emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade.
Emenda 048, valor R$ 90.462,20. Secretaria Municipal de Saúde, exames e consultas médicas especializadas via CONINS. Loicene. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 049, valor R$ 100.462,20. Secretaria Municipal de Saúde, exames e consultas médicas especializadas via CONINS. Professor Enio. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 050, valor R$ 80.462,20. Secretaria Municipal de Saúde. Saimo Miri. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 051, valor R$ 30.462,20. Secretaria Municipal de Saúde, exames e consultas médicas especializadas via CONINS. Professor Ivo Patel. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 052, valor R$ 70.000. Secretaria Municipal de Saúde, reforma de posto de saúde da localidade de Invernadinha. Professor Ivo Patel. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 053, valor R$ 20.462,20. Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, Lagoão. Professor Ivo Patel. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 054, valor R$ 15.000, Associação de Produtores de Entre Rios, APROER. Rosane Chechelski. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 055, valor da emenda R$ 50.000, Associação de Produtores de Santo Antônio, APROSAT. Simon Miri. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 056, valor R$ 100.462,20. Secretaria Municipal de Saúde, exames e consultas médicas especializadas via CONINS. Rosane Chechelski. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 057, valor R$ 20.000, Associação Solidária aos Autistas do Sudoeste do Paraná, Asas Paraná, Saimo Miri. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Emenda 058, valor R$ 55.000, Associação Missão Vida Nova, Missão SOS Vida Chopinzinho, Jorcélio Farias. Em votação única, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovada a emenda em votação única por unanimidade. Passamos agora à deliberação do projeto de lei de número 94 de 2025. Em discussão única, devido ao rito especial, o projeto de lei de número 94 de 2025. Em votação única, o projeto de lei de número 94 de 2025, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado, então, esse projeto de lei é o das emendas impositivas. Aprovado, então, o projeto de lei em votação única por unanimidade.